Mateus capítulo 26, versículo 57. Você pode acompanhar comigo? Eu vou ler só os primeiros versículos, o resto eu vou explicando. E os que o prenderam Jesus o levaram à casa de Caifás, sumo sacerdote, onde havia reunido os escribas e os anciãos. Mas Pedro o seguia de longe até ao pátio do sumo sacerdote, e tendo entrado, assentou-se entre eles, entre os serventuários, para ver o fim. Ora, os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum testemunho falso contra Jesus, a fim de o condenarem à morte. E não acharam, apesar de se terem apresentado muitas testemunhas falsas, mas afinal compareceram duas, afirmando: Este disse, posso destruir o santuário de Deus e reedificá-los em 3 dias. E por aí vai, depois eu conto o restante da história. O tema da minha pregação hoje é o julgamento de Jesus. Parece até uma contradição, e de fato é. Jesus aqui está sendo julgado, e sendo que na verdade é o inverso que acontece. Ele é o juiz e nós somos os réus. Só que nessa passagem nós vemos o inverso. É difícil, mesmo num tribunal humano, onde há pessoas que têm um coração correto, onde há pessoas que querem fazer o que é reto diante de Deus, e pelo menos por amor à sua própria integridade, acharmos pessoas que são 100% justas, porque estamos falando de homens. Isso eu me refiro a juízes, eu me refiro a pastores, eu me refiro a todos nós, porque de certa forma nós sempre julgamos as coisas. Pastor, mas a Bíblia diz: não julgueis. Esse é um versículo muito mal interpretado. É não julgueis conforme a aparência, mas sim conforme a reta justiça. Como que você vai saber aquilo que é certo e o que não é certo se você não efetuar um julgamento? Como que você vai escolher uma igreja para você congregar se antes você não fizer um julgamento da palavra que é pregada, do homem que está ali à frente, das pessoas que frequentam aquele lugar? Primeiro é preciso julgar. Julgar não segundo aquilo que nós achamos, mas segundo a reta justiça, é o que diz a palavra do Senhor. Mas homens, ainda que haja boas intenções, ainda que haja o máximo de imparcialidade, de conhecimento das leis, dificilmente você vai ver uma pessoa que consegue ser 100% correta em relação ao julgamento. Isso é óbvio falando de homens. Todavia, o julgamento de Jesus extrapolou. O julgamento de Jesus, na verdade, foi o maior erro judicial já acontecido na história do planeta. Eu via um site gospel esse tempo atrás, estava lendo umas notícias, eu achei até absurdo, um advogado querendo processar a família de Pilatos, agora, no ano 2000 e pouco, por conta de um julgamento errado. Mas o julgamento de Jesus, de fato, foi o maior erro judicial da história. Em Atos capítulo 2, Pedro, falando a respeito do autor da vida, ele diz assim: vós o mataste, crucificando-os por mãos de iníquos. E foi exatamente isso que aconteceu. As pessoas mataram o autor da vida. E quem foram as pessoas que participaram desse julgamento? Homens iníquos que mataram aquele que deu a vida por eles. Jesus foi julgado por 2 tribunais, nós vemos aqui, pelo menos 2. Ele foi julgado pelo tribunal religioso, também pelo tribunal civil. Pelo tribunal religioso foi julgado pelo sinédrio, a lei dos judeus, mas depois foi levado a Pilatos e também julgado no pretório romano, acusado de sedição, que é a mesma coisa que motim, bagunça, ajuntamento do povo. Eu quero passar aqui 2 princípios dessa história apenas. Primeiro princípio dessa história: o homem julgando a Deus. Jesus aqui foi julgado pelo sinédrio, pelo pretório romano, mas é julgado constantemente também por nós, seres humanos, ingratos, pecadores, imundos. No tribunal religioso, Jesus foi levado a Anás. Aqui não diz, mas no evangelho de João, que é um evangelho sinótico que conta a mesma história, ele diz que primeiro foi levado a Anás e depois a Caifás. Anás era sogro de Caifás. Tá certo, ele já tinha sido deposto pelo Império Romano, mas como era um cargo vitalício, eles ainda respeitavam e muito o sumo sacerdote que tinha sido deposto. Não tem muito a ver com sido emérito, como é o caso, por exemplo, do Papa Bento XVI. É 16 mesmo? O último Papa, que foi antes do Francisco. Me ajuda aí, vocês não sabem nem que Papa que era, irmãos. O Papa Bento XVI, se eu não me engano, ele é conhecido como Papa Emérito, porque ele pediu para sair do cargo. No caso aqui não foi Anás, ele não pediu para sair do cargo, mas o Império Romano, de fato, deposto do cargo. Mas mesmo assim, como era um cargo vitalício, eles ainda viam Anás como autoridade. Anás então leva Caifás e depois ele é julgado. O interessante aqui no versículo 59, olha o que diz: ora,
os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum testemunho falso contra Jesus a fim de o condenarem à morte. Eles não estavam querendo fazer um julgamento de fato daquele filho da Dona Maria e do seu José. Eles estavam querendo arrumar um pretexto para condenar. Porque um julgamento se ouve em ambas as partes, mas não o sinédrio, eles foi totalmente picareta. Porque eles fizeram uma reunião absolutamente ilegal, se reuniram à noite, era proibido, segundo o julgamento judaico, se reunir à noite. Eles não podiam fazer o julgamento perto de festividades. Jesus foi condenado aqui por volta de quinta-feira à noite. E lembrando que o domingo seguinte que ia ter, sexta, sábado, domingo, era o domingo de Páscoa, uma das maiores festas de Israel. E eles não podiam fazer esse tipo de julgamento. Então você vê que eles fizeram algo totalmente ilegal. Ilegal. É o que normalmente nós vemos hoje os deputados fazendo com leis que eles querem aprovar, que favorecem a eles. Aumento de salário, como que os deputados votam? É numa sessão aberta, para todos verem? Não, é na calada da noite, quietinho, para que ninguém veja. Foi mais ou menos isso aqui que o Sinédrio fez. Fizeram uma reunião proibida à noite, com a simples intenção, não de julgar uma pessoa que estava sendo acusada de um crime, mas com o simples objetivo de condenar. E é óbvio, todo criminoso, aqui eu coloco entre aspas, porque estamos falando de Cristo, ele não era criminoso. Todo criminoso tem direito à defesa, não importa em qual tribunal seja. Em qualquer lugar que você vai, ninguém é julgado ouvindo apenas testemunhas de acusação. Mas você também tem o direito de se defender, pelo menos um telefonema para o advogado. Lula tem o direito de se defender. Eu vi um dos inquéritos, que ele está como réu, ele convocou 87 testemunhas para depor a seu favor. Na verdade, é uma manobra que ele estava querendo fazer para adiar o julgamento. Mas o juiz Sérgio Moro foi esperto, né? Não tem problema não, contando que ele venha todas as vezes que uma dessas testemunhas venham depor, tadinho, vai ter que morar em Curitiba, bom que já vai se acostumando. Já vai se acostumando a ficar por lá mesmo. Mas todos têm direito de defesa. Até um criminoso. Até um bandido. Até um corrupto. Só que para Jesus não deram chance de defesa alguma. Foram ouvidas apenas testemunhas contra, de acusação. E no versículo 63 tem a pergunta que não quer calar. Jesus, porém, guardou o silêncio. E o sumo sacerdote lhe disse: eu te conjuro pelo Deus vivo, que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Era essa a pergunta que eles queriam saber a resposta. A ponto do sumo sacerdote convocar Jesus para um juramento. Dizendo, olha, eu te chamo para um juramento. Diante do Deus Todo-Poderoso, do Deus vivo. Diz para nós, se tu é ou não o Messias. Se você é ou não o Filho do Deus vivo. Jesus já tinha dito em várias passagens que ele era, como por exemplo para a mulher samaritana. A mulher samaritana pergunta para ele em João 4, olha, quando vier o Messias e tal, e olha o que Jesus diz, eu sou o que falo contigo. Em várias passagens Jesus disse, olha, eu sou a pedra angular, eu sou filho do homem, o filho de Davi. Só que nessa noite de quinta-feira, eles condenaram Jesus por blasfêmia. O Sinédrio condenou Jesus por blasfêmia. Porque ele se dizia não apenas ser o Filho de Deus, mas ele dizia que ele e o Pai eram um. O que ele estava dizendo, na verdade, é que ele era Deus. Lembra que uma vez ele diz assim, olha, antes que Abraão existisse, eu sou é o nome de Deus no hebraico, YHWH, que não tem pronúncia. Tentaram dar uma portuguesada, ficou Yahvé, Javé, Jeová. E quando ele diz, antes que Abraão existisse, eu sou, diz a Bíblia que os homens pegam em pedras para atacar nele. Porque ele diz, olha, você está dizendo que você é Deus. Então o problema não era nem tanto Jesus dizer que era o Messias, porque os judeus também esperavam o Messias. Só que o problema é que aqui no versículo 64, você pode acompanhar comigo? Respondeu Jesus, tu disseste, entretanto eu vos declaro, que desde agora vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso, e vindo sobre as nuvens do céu. Quando Jesus ele fala essa frase, ele não estava apenas dizendo que ele era o Messias, prometido nas Escrituras, mas ele estava dizendo que ele era Deus. Ele estava requerendo para si o cumprimento da profecia de Daniel 7. Põe lá, por favor, meu irmão. Daniel capítulo 7, versículo 13 e 14. Olha o que diz. E eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha
com as nuvens do céu, um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado o domínio e glória e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. E o seu domínio é o domínio eterno, que não passará. O seu reino jamais será destruído. Essa reivindicação que Jesus faz aqui da profecia de Daniel 7, é uma reivindicação que apenas Deus podia fazer. Então, na verdade, eles ficaram loucos da vida, não apenas por conta de uma blasfêmia dele se dizer o Messias, mas sim por conta dele se dizer o próprio Deus. Eu sou Deus. Então, na manhã da sexta-feira, o Sinédrio faz uma outra reunião com uma tentativa de legitimar a reunião que não podia ter na quinta-feira, que eles fizeram à noite, às escondidas. E eles começam a procurar algum tipo de erro em Jesus para levar Jesus a Pilatos, para não só ser condenado pelo império, não só ser condenado pelos judeus, mas também ser condenado pelo governador. E nós vemos aqui no versículo 66 que mentiras foram ditas a seu respeito. Várias pessoas, através de mentira, aqueles homens provavelmente subornaram, pagaram pessoas para que elas mentissem, para que Cristo fosse condenado. E sabe o que é mais interessante? No versículo 62, e levantando-se o sumo sacerdote, perguntou: nada respondes aos que depõem contra ti? Imagina se é você no caso de Jesus. Acusações em cima de acusações, e você sabe que todas são mentirosas. Mesmo assim, Jesus permanece calado. Mais uma vez, para se cumprir o que estava escrito em Isaías 53, verso 7. E foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Mais uma vez, Jesus cumprindo cabalmente cada uma das profecias ao seu respeito. Mas depois, então, de Jesus ter sido julgado pelo tribunal religioso, Jesus foi levado diante do tribunal político. O religioso o condenou por blasfêmia. Todavia, o tribunal político acusou Jesus de sedição, que é a mesma coisa que rebelião, que motim. E eles estavam procurando um jeito de condenar. Jesus é levado a Pilatos, que manda para Herodes, e Herodes devolve para Pilatos. Ou seja, ninguém queria resolver o problema do homem. Não manda para o outro. Eu falei, não, para mim não, manda para você de novo. Porque eles sabiam que não era um homem qualquer. Pilatos percebeu que os judeus haviam entregado Jesus por inveja, e que também Jesus era inocente diante das acusações que eram feitas. Você lembra? Depois ali no capítulo 27 vai dizer que a mulher de Pilatos teve um sonho e diz: não se meta com esse justo, eu tive um sonho. Isso diz a Bíblia que deixou Pilatos apavorado. Mas mesmo assim, Pilatos, constrangido pela sua consciência, pelo medo, porque ele ficou com medo, ficou sim. Tentou soltar Jesus, mas a vontade, o grito, a pressão da multidão prevaleceu. Pilatos ainda tentou dar um jeitinho. Primeiro ele tentou transferir a responsabilidade para Herodes. Falei, rapaz, eu não vou mexer com esse homem aqui não. Herodes, resolve. Herodes devolveu para ele. Depois ele tentou soltar Jesus pelas mãos da multidão. Lembra quando ele pega Barrabás de um lado, Jesus do outro? Foi mais uma tentativa dele se ver livre do sangue de Cristo. E disse: quem que vocês querem que eu solte? Jesus, o Nazareno, o chamado Cristo, ou Barrabás? A multidão, a uma só voz, preferiu Barrabás. Depois ele ainda propôs açoitar Jesus e soltar a ele. Não, matar não vamos tomar, vamos dar uma boa, uma coça nele. Depois nós soltamos. E por fim, ele lava suas mãos e acaba condenando a Cristo. O que nós vemos é que Pilatos foi covarde. Cedeu à pressão do povo. O povo o tempo todo dizendo: mata, crucifica, crucifica, crucifica. Ele não foi homem o suficiente para agir de acordo com as suas convicções. Da mesma forma aconteceu com Herodes. Lembra, Herodes tinha um caso com Herodias, mulher de seu irmão. Então, diz a Bíblia que mesmo João Batista na cadeia, ele ouvia João Batista de bom grado. Então diz a palavra do Senhor que ele, por conta do juramento que ele tinha feito, e por causa das pessoas que estavam com ele à mesa, ele vai e condena João Batista à morte. Mais uma vez, por medo. Tanto Pilatos como Herodes foram covardes, porque eles não tiveram uma hombridade suficiente
para fazer aquilo que eles criam que era correto. E preferiram ceder à pressão da maioria, porque a voz do povo é sempre assim: crucifica, crucifica. Mas isso também acontece muito na nossa vida. Como cristãos, quantas vezes nós deixamos de fazer aquilo que é certo, por medo do que as pessoas vão dizer? Nós deixamos de fazer aquilo que temos a convicção que é correto, porque sabemos que se fizermos, vai ter historinha daqui, o fulano vai mexer ali. Mas se eu for para o meu serviço e não der risadinha daquelas piadinhas sujas, vão começar a mexer comigo. E você tem dúvida que vão? É óbvio que vão. Mas eu sou mulher e se eu mudar minhas roupas, as amigas na escola, na rua, não sei na onde, vão começar a falar que eu estou careta. Mas se eu me santificar e não ficar vendo mais aquelas porcarias daqueles vídeos indecentes que eles mandam, se eu sair do grupinho lá da escola, da faculdade, da família, onde eles põem essas coisas indecentes, eles vão começar a dizer que eu sou careta, que eu sou... Uma vez já falaram para o irmão adolescente na escola, acho que com 15 anos, se eu não me engano, esse irmão, e descobriram que o irmão nunca tinha beijado ninguém. Você acha que ele virou herói na escola ou não? Virou herói sim. O BV, os irmãos sabem o que é BV, né? Boca virgem. O BV aí, que não fica com ninguém. E tadinho, ele estava falando para mim angustiado. Irmão, você tem que ficar alegre. Esse tipo de perseguição, diz a palavra do Senhor: bem-aventurados sois, felizes quando perseguidos por esse motivo. Só que muitos deixam de fazer o que é certo por conta das pressões de fora. Se você é mulher e é casada, experimenta chegar lá no seu convívio lá, seja na família, seja na faculdade, no trabalho, e diz assim: lá em casa quem manda é o meu marido, eu me submeto a ele, porque é assim que a Bíblia ensina. Está na época das cavernas, é? Ele leva você para o shopping de que jeito? Puxando o cabelo? É isso aí que você vai ouvir. Daí muitas, por conta de uma pressão feminista do demônio, onde as mulheres têm direitos iguais. Hoje em dia nós ouvimos muito isso. Eu não estou dizendo que se trabalha igual, tem que ganhar igual. É óbvio que tem que ganhar igual. É injustiça. Se trabalha 12 horas, se faz o mesmo trabalho de um homem, ganha menos. É injustiça. Mas você percebeu que as mulheres que pedem direitos iguais, quando aparece um caminhão de cimento para descarregar, elas não querem direitos iguais, não. Não, isso é coisa para homem. Manda eles. Mas se você experimenta falar isso daí lá no seu serviço, vão chamar você de careta, de retrógrada. Experimenta você, meu irmão, dizer que, olha, eu contribuo firmemente na minha igreja com o meu dízimo. O quê? Tá dando dinheiro para pastor? Eu já ouvi muito isso. Daí muitos, por conta de uma pressão externa, acabam deixando de fazer aquilo que é correto. Mas eu pergunto para você: você está preocupado em agradar quem? Aos homens ou a Deus? Porque a Bíblia é bem clara: se procuro o favor de homens, eu não vou conseguir agradar a Deus. Que não tem como você agradar os dois. Não tem como você ser politicamente correto no meio cristão. Por isso eu acho um absurdo. Às vezes cantores, pastores, pregadores são aplaudidos pelo mundo, são aplaudidos na igreja. Mas não tem como. É uma contradição de termos. Mas talvez o pior tribunal que nós vemos, que Jesus enfrentou, não foi o tribunal judaico, não foi o pretório romano, mas é o tribunal nosso, do ser humano, que dia a dia parece que quer pôr Deus na parede. Parece que Deus aqui está no banco dos réus. Você já viu o tanto de crente que coloca Deus à prova? Se Deus não fazer isso aqui, eu como a Bíblia. Se Deus não fizer isso aqui, porque eu jejuo, faço isso, faço aquilo, e as coisas dão erradas, ele culpa Deus. Ele fez a campanha, ele decretou a vitória, ele ligou na terra, e se não dá certo, porque ele determinou a cura e a pessoa morreu, a culpa é de Deus. A culpa é sempre de Deus. Mas eu decretei, eu fiz a campanha, Deus tem que fazer. Que absurdo é esse? Deus tem que fazer. Ele é Deus ou ele é um criado de hotel? Que você bate a campainha e ele vem correndo para te servir. Deus não tem que fazer aquilo que eu e você queremos. Mas eu e você devemos nos sujeitar à vontade dele, para que as coisas possam andar de forma correta. Nós vemos, eu tenho vários amigos que não acreditam em Deus, principalmente do tempo de quartel, e é impressionante.
Eles se dizem não acreditar em Deus. Mas dá uma guerra. Daí você pega um Bashar al-Assad louco da vida, que pega arma química na sua própria população lá e mata criança, mata um monte de gente. Você vê essas pessoas doidas, varridas, endemoniadas, que fazem atrocidades, e sabe o que eles dizem? Cadê Deus? Como que acontece esse tipo de coisa? Eu sempre respondo da mesma forma. Olha, mas cadê Deus? Ele não existe. Por que você está perguntando cadê Ele? Mas você percebeu que na maioria das vezes que quando as coisas dão errada, a culpa é sempre de Deus. Aqui nós vemos o único sem pecado, Jesus Cristo de Nazaré, se sujeitando a ser julgado por homens totalmente pecadores. Anás era um sumo sacerdote deposto vingativo. Caifás, hipócrita. Pilatos, egoísta, pensava apenas em ficar bem com o imperador. Herodes, imoral, saía com sua própria cunhada. E nós, pecadores imundos, mas não devemos esquecer que Deus não é réu, Deus é juiz. E segundo princípio, para encerrar, a retribuição dos homens para com Jesus. No Salmo 116, verso 12, diz assim: que darei, Senhor, por todos os seus benefícios para comigo? É uma pergunta que nós sempre devemos fazer. O que daremos ao Senhor por todos os seus benefícios para com a gente? Você já parou para ver o tanto de benefício que Deus faz para você dia a dia? Para mim? Só o simples fato de você ter chegado a esse lugar de culto hoje. O tanto de gente louco que tem dirigindo na rua. Às vezes é o fulano que brigou com a esposa, que foi traído, a outra que foi mandada embora, ou a outra que só mulher dirigir já é perigo, né? Daí tá... Brincadeira, irmãs. Mas o tanto de perigo que tem na rua. E mesmo assim Deus nos traz aqui. O que daremos ao Senhor por todos os seus benefícios feitos para conosco? O que fazemos em retribuição para com a graça de Deus derramada diariamente sobre nós? Como diz a palavra do Senhor, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Se nós estamos aqui mais uma vez de pé, não é por conta daquilo que nós somos, mas a Escritura diz que é exclusivamente por conta da graça de Deus. E como que você retribui? Aqui no versículo 67 mostra como que o povo retribuiu. Você pode acompanhar comigo? Versículos 67 e 68. Então, uns cuspiram-lhe no rosto e lhe davam murros, e outros o esbofeteavam, dizendo: profetiza-nos, ó Cristo, quem é que te bateu? Essa foi a retribuição que Jesus teve. Por curar, por alimentar, por estender as mãos, por ser benigno. Mas talvez você pense: pastor, isso aí não tem nada a ver comigo. Eu jamais faria esse tipo de coisa. Eu sou muito grato a Deus. Todo dia, na hora de dormir, eu oro: Senhor, obrigado, amém. Eu acordo: obrigado, Senhor, amém. E vai embora. Eu sou muito grato. Muitos não cospem em Cristo, não blasfemam. Mas quantos, às vezes por coisinhas mínimas, ficam bravos com Deus, ficam embirradinhos com Deus. É uma gripe que o fulano pega, já é motivo para não vir ao culto. É um dia que está de mau humor. Ah não, hoje eu não vou, Deus entende. Estou cansado, resfriado, doente. Eu pergunto para você, ainda que você seja doente, é algo muito grave? Grave do tipo assim, que se você for, tem o risco de morrer. Se você sair da sua casa, vir até aqui, eu posso morrer no meio do... Daí sim. Está com uma doença contagiosa que pode pegar nos irmãos. Isso aí para mim é algo grave. Do contrário, dá para fazer uma força. Imagina você doente o dia que você não veio ao culto. Você está na sua casa. Eu não vou, que eu estou com muita dor de cabeça, pastor. Ficar em casa melhora a dor de cabeça? Imagine se alguém liga para você, diz assim: olha, estou com dinheiro aqui para te dar R$2.000, tem como você vir pegar aqui? É 1 hora de carro para ir, 1 hora para voltar. Cadê a dor de cabeça, hein? Sumiu. Mas você percebeu que para Deus a gente sempre coloca empecilhos? Pastor, mas bem na hora de eu sair para vir ao culto, chegou visita na minha casa, por isso que eu não vim. Quando chega visita na sua casa na hora de você trabalhar, você deixa de trabalhar?
Você explica para o seu patrão, patrão, eu até queria vir trabalhar, né, mas chegou visita lá em casa, não deu. Você faz isso? Minha mãe, que eu gosto dela, minha mãe é uma bênção. Às vezes eu fico 2 semanas sem ver ela. 10 vezes eu vou na casa dela e é dia que tem culto na igreja dela. Eu chego na casa, mãe, que saudade da senhora, 2 semanas sem te ver. Sabe o que ela fala para mim? Vai para casa da sua irmã, espera lá que depois do culto eu vou lá. Quer nem me ver. Porque para ela culto é prioridade. Reunião de louvor e adoração ao nosso Deus junto com os irmãos é prioridade. E quantos também, talvez por causa de uma briguinha conjugal, já é motivo para não vir. Não, acabei de brigar, pastor, com a mulher, com o marido, como que eu vou à igreja? Você vai trabalhar quando você briga com a mulher, com o marido? E por que é o culto você não vem? Ah, pastor, estou chateado, pastor. Quando você está chateado com o seu patrão, você não vai trabalhar também? Eu não vou, não, estou bravo com o meu patrão. Cadê, manda você embora? Mas você percebeu que muitos, em retribuição àquilo que Cristo faz, qualquer coisinha, pula fora. Qualquer coisinha é motivo para não ir. Irmãos, me perdoe, né, dar o meu exemplo, eu nem gosto de dar o meu exemplo, mas faz quase 11 anos que eu estou na igreja. Eu não lembro de ter faltado um culto só. Nenhum. É óbvio, né? Tem as exceções. Ah, ela está de férias. Pelo amor, né? Vai cortar as férias no meio para mim. Mas dias em que teve a possibilidade de ir ou de não ir. E mesmo assim escolher, hoje eu não vou. Hoje eu estou doente, hoje eu estou brigado, não vou. Os irmãos estão aqui com a gente, mais tempo sabe. O ano passado eu estava com dengue, 5 dias com dengue já, e dia de culto. Fiquei deitado de fato lá na calçada da igreja, mas fui. Pastor, o que adianta? E ficar, uma mulher passou, você que era um mendigo deitado na porta da igreja, era eu lá, pastor. Sabe por quê? Culto para mim é prioridade. Culto para mim é valor. E eu não negocio esse valor. Culto mostra aquilo que a gente dá importância. Pastor, mas um culto só? Tem algum problema? Ora, talvez aquele culto que você não foi, era o dia de você ouvir uma palavra que iria mudar a sua história. Daí por conta de uma briguinha conjugal, por conta de uma dor de cabeça, por conta de uma desculpa, você deixa de ser abençoado por Deus. Nós sempre temos tempo para aquilo que é importante para nós. E quem tem filho pequeno sabe. As crianças não entendem o significado do culto. Para elas, dia de vir à igreja é dia de vir, achar os amiguinhos, brincar, ficar na salinha. Mas se você é uma pessoa que não falta, se você é uma pessoa que mostra que você tem compromisso, seu filho e a sua filha vão crescer vendo. Meu pai e minha mãe têm compromisso com Deus. Ainda que eles não saibam o que significa o culto, mas eles vão saber. Dia de quarta, vários irmãos aqui já falaram para mim. Dia de quarta-feira o filhinho já pergunta, hoje tem igreja? Hoje tem igreja? Hoje tem igreja? Dia de domingo, hoje tem igreja? Sabe por quê? Porque nós somos exemplo. Exemplo para os nossos filhos. Conversava com uma irmã semana passada, e ela tinha ido para um lugar próximo aqui, onde nós estamos. Ela com vários amigos, foram lá ficar numa chácara, passear, é bênção demais. Então, teve culto à noite, e ninguém veio, só ela. Saiu lá da chácara, veio aqui ao culto, e depois voltou para lá. Daí você pensa, pastor, mas tem problema? A pessoa, feriado, está aproveitando. Não tem problema, é óbvio, temos que aproveitar. Mas se há pelo menos uma mínima possibilidade de estarmos juntos com o povo de Deus, cultuando a Deus, eu acho que compensa fazer uma força. Sabe por quê? Palavras dessa irmã para mim depois do culto. Pastor, ainda bem que eu vim. Tudo que o senhor falou é o que eu precisava ouvir. Como que eu precisava ouvir isso que foi dito hoje? Estava com uns problemas na casa dela, dizendo para mim, e de repente vem e ouve uma palavra que fortalece, que solidifica, que nos dá ânimo. E se não tivesse vindo, o que ia acontecer? De fato ia perder a bênção. Como diz a palavra do Senhor, Israel perdeu a oportunidade da visitação. É justamente nesses dias que aparentemente o sofá abraça,
O cansaço toma conta, a briga conjugal, o patrão endemoniado, enchendo as paciências. Daí você pensa, hoje eu não vou, fiz hora extra. O irmão está aqui, estava conversando com ele antes do culto. Saiu do serviço, e em vez de ir embora para casa, veio para cá, depois vai dormir. Depois vai descansar. Pode ter certeza que Deus honra essas atitudes. E talvez por causa de uma preguiça, a gente deixa de ser abençoado. Qual que é o tamanho da sua gratidão, meu irmão, para com Deus? Você serve a Deus só quando as coisas vão bem? Se está tudo em paz, muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender, daí eu não falto. Mas a primeira angústia, a primeira tribulação, os primeiros problemas que você passa, não vou. E você quer falar que você prioriza Deus. Você quer falar que Deus tem primazia na sua vida. Quer enganar quem, minha irmã? Quer enganar quem, meu irmão? Se acontecesse com você o mesmo que aconteceu com Jó. Lembra Jó? Num dia perdeu todo o seu dinheiro. E Jó era o homem mais rico do Oriente. Num dia perdeu seus 10 filhos. Num dia perdeu sua saúde. Muitos aqui por causa de uma dor de cabeça não vêm. Se acontecesse o que aconteceu com Jó. Mas olha a resposta de Jó. Deus deu, Deus tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Eu sirvo a Deus não por causa daquilo que Ele me dá, mas por causa daquilo que Ele é. Deus tem sido prioridade na sua vida? Como está, meu irmão e minha irmã, a sua vida particular com Deus? Eu não estou dizendo aqui apenas o culto, não, de quarta e de domingo. Porque isso aqui chama-se religião, talvez é o nome que a gente possa dar. Que são as reuniões que nós fazemos semanais. Mas culto a Deus nós prestamos todo dia lá em casa. Quando você acorda, quando você dobra o seu joelho, quando você lê a sua porção diária das Escrituras. Como que está o seu culto a Deus? Quanto tempo você gasta com Deus? Ele de fato é prioridade na sua vida? Ou para você Deus é apenas um gênio da lâmpada? Você dá uma passadinha de mão ali e faz 3 desejos. Para você a Bíblia de fato é o pão diário? Que você se alimenta a cada dia? Ou para você a Bíblia é algo parecido com a revista Avon? Que você abre para fazer pedido? Deixa eu ver aqui o que dá para eu pedir. Achei aqui. Será que vai demorar a entrega? Como que é a sua vida diária para com Deus? Culto é valor, devocional é necessidade. Olha o que diz Salmo 42, já estou encerrando, verso 1. Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Corça é um animal mais ou menos parecido com uma gazela, com um veado. E olha interessante a ilustração que o salmista dá. Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Eu sei que às vezes a gente vê um versículo desse e a gente só pensa, olha, esse bicho, por que suspira? Ele precisa de água para viver, para beber. No caso da corça é diferente. Pelo menos por 3 motivos, ela necessita de água. Primeiro motivo é porque a água, todo ser humano, todo ser vivo, todo animal, toda planta, se não tiver água, morre. Com o animal também é diferente. Então, só isso daí já seria o suficiente para a gente entender parte dessa ilustração. Que o salmista diz, olha, assim como a corça suspira pelas correntes de água, assim como ela necessita para ficar viva, para se manter viva, assim eu preciso de Deus. Mas não é apenas por esse motivo. Esse animal também, porque ele vive em regiões desérticas, ele tem várias rachaduras no corpo. E sabe aonde que é amenizado a dor desse animal? Dentro da água. Sol escaldante, rachadura, dor. Dentro da água ele tem refrigério. Mas tem um terceiro motivo. Esse animal, ele exala um odor natural que atrai os predadores. E quando ele entra na água, esse cheiro natural dele se dissipa. Ou seja, não é morto pelo predador. Daí, com base nessas 3 necessidades desse animal, o salmista vem e diz, assim como esse animal precisa de água, eu necessito de Deus. Quem sou eu sem Deus? Eu não sou nada. O Jesus que priorizamos, ou que não priorizamos, é o Jesus que foi julgado, condenado e morto pelos nossos pecados. Ainda tem pessoas que se dizem cristãs, sabem de tudo aquilo que Cristo passou por amor a nós, e para pagar uma dívida que era nossa.
mas mesmo assim conseguem priorizar tudo na vida, menos a Cristo. Se esquecem que o mesmo Jesus que foi julgado, condenado e morto, esse mesmo Jesus voltará em seu trono de justiça e julgará toda a humanidade. Então reavalie, meu irmão, seus conceitos de cristianismo, se de fato Cristo tem sido prioridade para você. Quanto tempo por dia você tem dado para Deus? Pastor, mas eu trabalho. Você sabe o seu melhor. Às vezes o seu melhor é diferente do meu, que é diferente do seu Paulo, que é diferente do Edivaldo. Mas para Deus devemos sempre dar o nosso melhor. Se o seu melhor é 20 minutos de oração por dia, é 3 capítulos da Bíblia por dia, você deu o seu melhor para Deus. Se o seu melhor é mais que isso, Deus não vai aceitar nada que não seja o melhor. É só assim que nós mostramos que Ele é a prioridade nas nossas vidas. Amém, meus irmãos? Você pode ficar de pé, por favor? Eu desafio você realmente a se reavaliar de como tem sido o seu cristianismo. Eu não estou dizendo se a sua presença tem sido assídua nos cultos, no pequeno grupo. Isso é bom, faz parte. Estão no seu casamento. Às vezes, de uma falta por preguiça. Se fizesse uma forcinha, dava. Porque quando não dá, eu tenho certeza que Deus entende. Ah, eu tava vindo, quebrou o carro, a moto, não sei das quantas. Ah, tá aqui, o seu Paulo mora lá não, esse Paulo, no Feital, né? Tipo de atitude. Amém? Você pode fechar os seus olhos por um instante?